Vamos agora para o quarto par. Nos 3 primeiros pares, eu fiz os gráficos comparando posição e velocidade por tempo. Agora não. Eu vou pegar 2 gráficos de posição por tempo. Porém, agora vai ser curvas. Por exemplo, essa curva e essa de cá, ó. Bate o olho e com o que a gente já viu, vê se você consegue classificar esses movimentos para mim. Então vamos lá. Primeiro, só de bater o olho, o tempo passa. E o que eu noto? Se eu pegar aqui, ó, intervalos de tempos iguais, de 2 em 2 quadradinhos, olha só, a posição está o quê? Aumentando. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Repare que esse cara, de cara, a posição aumenta. Gente, se a posição aumenta, que movimento que é esse? Progressivo. Então, vemos que esse aumenta. Então, um movimento progressivo. Tá bom, eu sei que ele está indo para frente. Indo como? Com movimento acelerado, retardado ou uniforme? O cara que já é meio malandro já sabe, Jacques, quando o movimento era uniforme, o gráfico era uma reta. Aqui não é uma reta, então o uniforme não pode ser. Perfeito. Mas você consegue enxergar, ler mesmo, ver no gráfico. Eu sei que a posição aumenta, mas olha o que a gente nota, que à medida que o tempo passa, ele aumentou a posição, mas olha o espaço entre as posições. Eu estou vendo que ele percorre distâncias cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo. Então, se o cara percorre distâncias cada vez maiores, que movimento que é esse? Então, à medida que o tempo passa, o móvel percorre distâncias cada vez maiores. Bom, se ele percorre cada vez mais, você concorda que o movimento é acelerado? Você concorda que a velocidade está aumentando? Quando a velocidade aumenta, eu necessariamente percorro distâncias cada vez maiores. Só que eu queria, isso aqui eu acho que demora demais. Eu preferiria que você lembrasse de outra técnica. Qual? No gráfico de posição por tempo, o ângulo de inclinação fornece qual grandeza? Não é a velocidade? Pois é. Olha a inclinação da reta. Jacques, como assim? Aquilo é uma curva, como é que eu vou pegar a inclinação da reta? Quando você tem curva, a gente pega sempre a inclinação da reta que tangencia essa curva. Vou pegar aqui o primeiro ponto e agora o último aqui. Olha o ângulo de inclinação da reta tangente aqui. Olha o ângulo de inclinação da reta tangente. Lembrando, a inclinação é em relação à horizontal. Olha o anglinho aqui. Olha esse anglão. O que nós vemos? Que à medida que o tempo passa, a inclinação da reta tangente aumenta. Ora, se no gráfico de posição por tempo, o ângulo de inclinação fornece a velocidade e a inclinação da reta está aumentando, ou seja, o ângulo está aumentando, então a velocidade está aumentando. Jacques, eu já entendi, o movimento ele é acelerado. Sim, mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Essa curva que é dada não é qualquer uma. Ela normalmente nas provas vai ser uma parábola. Jacques, e se não for? Bom, continua sendo que a velocidade aumenta. Mas se ele te informar que é uma parábola, é que ele quer que você lembre. Opa, parábola? Uma parábola é uma equação, ela vem de uma equação de segundo grau. Na física, você sabe me dizer uma função do segundo grau que relaciona posição por tempo? Não é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2? Essa equação só pode ser usada se a aceleração for constante. Ou seja, esse cara tem um movimento que é acelerado e, mais ainda, a aceleração dele é constante. Então, o movimento vai ser uniformemente.
acelerado. Gráfico de baixo. Bom, vamos lá. O que eu vejo de cara? Que à medida que o tempo passa, a posição tá o quê? Olha, se eu pegar intervalos de tempos iguais, andando aqui de 2 em 2 quadradinhos, uai, até onde eu fiz o gráfico aqui, você está notando que a posição aumenta. Se a posição aumenta, o movimento é progressivo. Então, vemos que S aumenta. Movimento progressivo. Ah, tá bom. O que mais que a gente vê? Ora, eu sei que esse cara está indo para frente. Indo como? Olha a distância que ele andava aqui, ó. Ele saiu da origem. Foi lá para uma posição grandona. Percorreu essa distância todinha aqui. Mas no mesmo intervalo de tempo depois, ó, ele andou bem menos. Uai, peraí. Se à medida que o tempo passa, eu percorro distâncias cada vez menores, se cada vez eu ando menos, eu estou usando o acelerador ou freio, se fosse um carro aqui. Você concorda, então, que esse cara está freando ali? Então, à medida que o tempo passa, o móvel percorre distâncias cada vez, nesse caso agora, menores. Isso só é possível para quem estiver diminuindo a velocidade. Então, a velocidade diminui. Acho isso demorado demais. Eu prefiro usar a inclinação da reta tangente. Olha a inclinação da reta tangente nesse ponto. Agora, olha a inclinação nesse ponto aqui, ó. Perceba, pessoal. Olha o ângulo aqui. Olha o ângulo aqui, ó. Vocês concordam que daqui para cá o ângulo foi diminuindo? E no gráfico de posição por tempo, quando o ângulo diminui, é porque a velocidade diminui. Então, a inclinação da reta tangente diminui. Logo, eu sei que a velocidade diminui. Beleza. Jacques, e se ele falar que é uma parábola? Mesmo esquemão. Falou que a parábola, ele quer que você lembre que é uma função do segundo grau. E só tem uma função do segundo grau. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. É a única função do segundo grau na cinemática que relaciona posição por tempo. Então, esse movimento, ele é uniformemente retardado. Joia? Tá bom. Vamos subir um pouquinho o nível da aula. Ainda nesses dois gráficos. Eu quero saber o sinal da velocidade e da aceleração em cada um. Se é positivo ou negativo. Aí você tem que lembrar das aulas lá de movimento variado. Se você esqueceu, vai lá na playlist onde tem o título Movimento Uniformemente Variado e assista a primeira aula. Lá eu faço uma discussão completa de sinais. Bom, então vamos lá. Eu quero saber o sinal da velocidade, positivo ou negativo aqui. Já que isso, o S aumenta. Movimento progressivo significa que a velocidade é o quê? Positiva. Beleza? E a aceleração, positiva ou negativa? Pessoal, o movimento não é acelerado? No movimento acelerado, velocidade e aceleração tem que apontar para o mesmo lado e necessariamente ter o mesmo sinal matemático. Como V é positivo, o A é positivo. Ok? Aqui, nesse caso, o que nós temos? Bom, o movimento é progressivo, então a velocidade é positiva. Beleza. E o sinal da aceleração? O movimento não é retardado? No movimento retardado, velocidade e aceleração tem que ter sentidos contrários e sinais opostos. Como o V é positivo, o A vai ser negativo. Ok? Agora, olha só. Eu gosto de citar umas coisinhas que vai um pouquinho além do óbvio, principalmente para o aluno ficar atento para um detalhe. Quem domina funções na matemática
é um aluno que a gente sabe que sai na frente de muitos outros. Eu sei o sinal de todo mundo aqui, sem ter que olhar nada disso aqui. Vocês concordam que no gráfico de posição por tempo, a inclinação da reta tangente não fornece a velocidade? Olha as duas retas tangentes aqui. Isso aqui é uma função crescente ou decrescente? Quando está assim, ela não é crescente. E quando uma função é crescente, o coeficiente angular é o quê? Positivo. V é positivo. Isso aqui é uma parábola com concavidade para cima. Quando a parábola é com concavidade para cima, o coeficiente do termo do segundo grau é positivo. Ou seja, aqui, ó, esse A vai ser positivo. Só porque é uma parábola com concavidade para cima. Aqui você já entendeu. Olha a reta tangente, tá assim, ó. É uma função crescente. Então, o coeficiente angular da reta tem que ser positivo, ou seja, o V é positivo. E a parábola? A parábola, se eu continuasse ela aqui, você concorda que é uma parábola com concavidade para baixo? Uai, quando a concavidade é para baixo, então, ó, vou melhorar agora. O A tem que ser negativo. Então, se você sabe funções, nossa, cara, é muito mais rápido resolver e interpretar esses gráficos aqui, ok?